Fala galera, tudo certinho? Gravando um Revendo Conceitos num formato diferente. Vou testar esse formato para ver se agrada a vocês também, certo? Tentar mesclar com um formato tela e o formato quadro, eu acho que vai ajudar bastante a gente. Esse modo, inclusive, eu acho que ele flui mais rápido, né? Mas vamos lá. Só para a gente fazer o Revendo Conceitos de espelhos esféricos. Foi o que a gente deu na aula passada, né? Na nossa semana aí, espelhos esféricos. E lembra que espelhos esféricos a gente estuda basicamente dois espelhos, né? O espelho côncavo e o espelho convexo, né? O espelho côncavo é aquele espelho que a luz ela experimenta, né, a face interna do espelho. E o espelho convexo é aquela que a luz experimenta a face externa. Os espelhos esféricos também são chamados de calotas esféricas, calotas refletoras esféricas, beleza? Lembra disso. Na aula também a gente definiu, lógico, quais eram os tipos, né, de espelho. E a gente definiu aí que a gente ia estudar a separação dos dois. É o seguinte, a gente estudava o espelho esférico interagindo com luz, com um raio de luz, né? E a gente dava o espelho esférico ele interagindo com um objeto que reflete a luz, né? Então a gente fez essa dualidade aí. Quando o espelho ele interage com o raio de luz, a gente determinou os raios notáveis, tu lembra? Vamos lá, só rapidamente aqui, só para a gente terminar. Ó, no espelho côncavo, a gente tem os seguintes raios notáveis. Vamos lá, preste atenção aqui comigo, ó. Aqui eu vou desenhar já o espelho convexo. Ó, a gente tinha basicamente o seguinte. A gente desenhava o eixo principal, né? A gente desenhava o eixo principal. E aqui a gente já revisa também aqueles pontos importantes, né? Ó, vértice, foco e centro de curvatura. A gente aprendeu que a distância do foco até o vértice é chamada de distância focal. E é igual à mesma distância do centro de curvatura até o foco, certo? Então essa distância aqui é igual a essa distância daqui. É por isso que a gente escrevia, ó, que o centro de curvatura, que a gente chama de raio de curvatura também, né? Ele é igual ao dobro do foco. Ou simplesmente o foco, ele é a metade do raio de curvatura. A gente estudou isso, né? Beleza. A gente também estudou que no espelho convexo, os pontos notáveis estão dentro, os pontos, né, os aspectos geométricos estão dentro do espelho convexo, do côncavo eles estão fora, certo? Então a gente escrevia já que o foco do espelho côncavo era positivo e que o foco do espelho convexo ele era negativo, né? Vamos lá desenhar e relembrar os raios notáveis? Ó, o primeiro raio notável é aquele que vem paralelo ao eixo principal, bate no espelho e ele cruza, ó, o foco, beleza? Lembra disso, certo? O segundo raio notável é o raio notável que faz exatamente isso, só que no caminho inverso, né? Ele vem, cruza o foco e ele sai paralelo ao eixo principal. Lembra que isso daqui, ó, essa linha em preto é o eixo principal, beleza? O outro raio notável, saindo do mesmo ponto, ó, ele bate no vértice e ele sai com a mesma angulação que entrou, certo? Esse ângulo de entrada é igual a esse ângulo de saída, beleza? Isso aqui é outro raio notável que era importante, né? Outro raio notável que também é importante é aquele raio notável que é o raio de luz que passa pelo centro de curvatura, bate no espelho e volta, justamente passando de volta pelo centro de curvatura, beleza? Ele vai e volta, certo? Esses são os raios notáveis do espelho côncavo. Do espelho convexo, os raios notáveis são exatamente os mesmos, né? Só que lembra comigo, ó, o raio de luz, quando ele vem paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e ele, ó, é jogado para longe do foco, né? Ele é jogado para longe do foco, certo? O outro raio de luz, ó, ele bate no vértice e sai com a mesma angulação, né? Esse raio de luz também é importante. Outro raio de luz que o prolongamento dele bateria no centro de curvatura, ele bate e volta, né? Ele faz isso aqui. Então os raios notáveis são esses aí, certo? São esses. E também o raio notável que ele tentaria ir para o foco, ele bate no espelho e ele volta paralelo ao eixo principal, certo? Ele volta paralelo ao eixo principal, certo? Ele pode fazer o caminho indo e voltando, né? Indo e voltando, beleza? Pronto, aí são os raios notáveis, né? Que a gente tem dos espelhos côncavos e convexos. Com isso, a gente achou várias informações importantes sobre os espelhos. Primeira informação importante, a gente aprendeu que todo o espelho côncavo, ele tem por tendência a convergir os raios para o foco, né? A gente até aprendeu o funcionamento da lanterna, não foi de um farol de um carro, de uma lanterna. A gente viu para o espelho convexo que a função dele é divergir todos os raios de luz para longe do foco, né? Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, quando bate no espelho convexo, ele é jogado, ele é divergido para longe do foco. No espelho côncavo, todo raio de luz, quando ele converge, ó, quando ele vai para o espelho, ele bate no espelho e ele é convergido para o foco, certo? Espelho côncavo, aplicações.
lanternas, farol de carro, aplicações, espelho de dentista, espelho de aumento de imagem para maquiagem, para óptica também, certo? Para aquelas ópticas que vendem óculos também, certo? O espelho côncavo, ele tem como principal função convergir os raios de luz para o foco, enquanto que o convexo, a principal função dele em termos de luz, né, em termos de raio notável, é divergir para longe do foco, certo? Aqui é uma aplicação muito importante, também tem as antenas. Lembra das antenas? As antenas, toda a informação ela vem paralela à luz principal, bate no espelho e é jogada, convergida para o foco. Aí no foco fica o receptor dessa antena, certo? Forno solar também, a luz do sol vem paralela à luz principal, bate no espelho e converge para o foco quando a gente coloca o alimento que a gente vai esquentar. Então, espelho côncavo, interagindo com o raio de luz, ele acontece isso, certo? Espelho convexo, a interação com o raio de luz ela não é tão importante, mas ela diverge sempre para longe do foco, beleza? Isso aí são os espelhos interagindo com a luz, não é isso? E lembra aí que o foco do côncavo é positivo e o foco do convexo é negativo. E aí a gente vai diretamente para a formação da imagem, né? Lembra lá que a gente, quando foi formar a imagem, já eu falo das equações para a gente relembrar, né? Quando a gente formar a imagem, eu não vou desenhar aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo, certo? Mas se tu tiver dúvida, fala comigo, ou então sempre dá uma olhadinha no livro ou na aula que a gente desenhou bem detalhadamente, eu ensinei vocês a desenharem, não foi? O espelho côncavo ele tem 5 formações de imagem, que no livro e na aula eu chamei de A, B, C, D e E, não é? Vamos lá, vamos lembrar quais são as 5 formações. A formação A é quando o objeto está aqui, certo? Só para recapitular, aqui o que foi que eu fiz? Eu interagi o raio de luz com o espelho, né? Aí a gente tem os raios notáveis. Aqui eu estou interagindo o raio de luz com um objeto para gerar a imagem, certo? E aí eu posso colocar o objeto no espelho côncavo. Posso colocar o objeto antes do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco e entre o foco e o vértice. Tem essas 5 posições de objeto que vão gerar 5 imagens, não é isso? Vamos lembrar disso, geram 5 imagens. E essas 5 imagens que eu consigo gerar dele são imagens que umas são mais importantes que as outras, uma é real, outra é virtual, né? A gente lembra disso que a gente desenhou. Então desenha de novo, certo? Sempre tenta aprender isso que é importante. Não decora, desenha para tu entender como tu chega lá. Então quando a gente coloca o objeto antes do centro de curvatura, a imagem ela é do tipo invertida, ela é do tipo real, se é invertida tem que ser real, certo? E ela é do tipo menor, não é isso? Quando o objeto ele está antes do centro de curvatura, a imagem aparece aqui, de cabeça para baixo e menor, não é? A imagem aparece entre o C e o F aqui, de cabeça para baixo e menor. A gente desenhou isso. No caso B, que é o caso mais fácil de lembrar, que é quando o objeto está sobre o C. Quando o objeto está sobre o C, a imagem continua invertida, ela continua real, só que agora ela é exatamente igual ao objeto, certo? O objeto está aqui, a imagem fica aqui, na mesma posição, só que de cabeça para baixo, né? A gente desenhou isso. No C é quando o objeto está entre, na formação C, é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Ela está mais ou menos por aqui, né? E aí a gente sabe que a imagem continua invertida, ela continua real, porque se é invertida é real, certo? Agora ela é maior, ela já está maior do que o objeto, certo? E quando a gente coloca a imagem sobre o F, a imagem é imprópria, né? Lembra que a imagem não é formada. Quando o objeto está sobre o F, a imagem é imprópria, certo? Imprópria, beleza? E quando a gente coloca o objeto entre o F e o V, aí é a mais importante. A imagem, ela deixa de ser invertida e passa a ser direita. E se é direita, ela é virtual, porque ela está dentro do espelho. Quando o objeto está aqui, a imagem aparece aqui, muito maior, né? Ela é direita, virtual e maior, certo? Essa formação aqui é a mais importante, certo? Ela é a mais importante, essa formação daqui, beleza? Ela é a mais importante. No espelho convexo é uma formação única. Já eu vou falar mais disso aqui, certo? No espelho convexo, a formação é única, né? No espelho convexo, a formação é única. Vamos lá, formação única. E essa formação única, independente de onde eu colocar o objeto, eu vou colocar o objeto em qualquer canto aqui, em qualquer canto. Independente de onde eu coloque, a imagem sempre vai aparecer aqui, A imagem sempre aparece aqui. O objeto pode estar em qualquer canto, mas a imagem sempre vai estar aqui, entre o vértice e o foco. Ela sempre vai estar aqui e a imagem sempre é virtual, porque ela está dentro do espelho. Ela é direita, se é virtual tem que ser direita, e ela é sempre menor. Sempre, no espelho convexo é sempre isso. Tranquilo? E eu quero te lembrar só uma coisa importante, dos sinais das equações. No livro eu coloquei todos os sinais possíveis, todas as situações possíveis, mas eu vou até só usar esse espacinho de baixo aqui, Mas, de fato, eu só quero que você entenda que os sinais do foco, do aumento linear e do DI é que são importantes. Só o sinal desses 3 caras. Se você entende o sinal desses 3 caras, fica bem mais fácil, certo? Vamos lá, só relembrar. No espelho côncavo, o foco, o sinal dele é sempre positivo. No espelho convexo, o foco, o sinal dele é sempre negativo, certo? Quando a gente fala de uma imagem
invertida e real, lembra, se ela é invertida, o aumento linear é negativo. E se ela é real, o DI é positivo. Lembra disso, são os sinais que eu quero que você entenda, certo? Se a imagem é invertida, novamente, ó, essa imagem aqui, que é quando é a formação B, que é o objeto sobre o centro de curvatura, né? No livro está bem detalhadozinho, isso aqui a gente fez em aula bastante, né? Só para a gente perder muito tempo. Se ela é invertida, o aumento linear é negativo. Mas por ser invertida, ela automaticamente é real. Se é real, o DI é positivo, certo? Aqui, ó, na informação C, ela é invertida. Se é invertida, o aumento linear é negativo. Se é real, o DI é positivo, certo? DI é positivo. A imagem própria, esquece isso. E no E, é a mais importante, os sinais dela são, ela é direita. Se ela é direita, o aumento linear é positivo. Mas se ela é direita, ela é virtual. Se é virtual, o DI é negativo. Percebe como o aumento e o DI sempre têm sinais opostos, beleza? E no convexo, é virtual e direita, então o aumento linear é positivo e o DI, ele é negativo, tranquilo? São os sinais que a gente aplica nas equações, certo? Fala, professor, mas quais são as equações? São aquelas equações bem importantes que a gente viu, certo? Desculpa o palavreado, mas a primeira equação que a gente viu foi justamente o fudido dido, não foi? A gente determinou ela, ó. Isso aqui, ó, DI mais DO é igual a DI vezes DO, certo? A gente também viu o aumento linear é igual a menos DI sobre DO. Lembra que esse menos aqui é da fórmula, certo? E o aumento linear também é HI sobre HO. Vamos lembrar o que é cada coisa dessa? F é o foco do espelho, né? DI é a distância da imagem, onde a imagem estiver, é a distância da imagem até o vértice do espelho. Ou seja, é a distância da imagem até o espelho, certo? O DI é isso, é a distância da imagem, onde a imagem estiver, até o V, até o vértice do espelho. Tranquilo? O DO é a distância do objeto, é a distância de onde o objeto está até o vértice do espelho. Ou seja, o DO é a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho. Então, DI e DO bem definidos. O HI e o HO é bem simples. O HI é a altura da imagem e o HO é a altura do objeto. Vamos lembrar que o aumento linear ele é justamente quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, certo? E aí, só para finalizar de fato, lembra que o aumento linear ele é maior do que 1 quando a imagem é maior do que o objeto. O aumento linear ele vai ser menor do que 1, ele não pode ser menor do que 0, ele só é menor do que 1, quando a imagem for menor do que o objeto, certo? Então, ó, aumento linear maior do que 1, imagem maior do que o objeto, certo? E o aumento linear menor do que 1, a imagem é menor do que o objeto, certo? E não esquece, o aumento linear é positivo quando a imagem é virtual direita e o aumento linear é negativo quando a imagem é invertida, ou seja, real, certo? E quando a imagem é real, o DI é positivo e quando a imagem é virtual, o DI é negativo. Outro ponto também importante que é válido ressaltar é aquela historinha de que toda imagem real nunca pode ser vista dentro do espelho. Uma imagem real, ela é vista projetada em algum canto, certo? A imagem é projetada em algum canto. Aí você tem que olhar para esse outro canto para ver a imagem, certo? Você não pode olhar diretamente para o espelho. Uma imagem real, ela está fora do espelho. Olhou para o espelho, se não viu nada, é porque a imagem é real. Ela está projetada em algum canto, nas tuas costas, na parede, alguma coisa desse tipo, certo? E se a imagem é virtual, é aquela que você olha para o espelho para vê-la, tranquilo? E outro ponto importante, como essa formação é a mais importante do côncavo, essa é a principal função do espelho côncavo, é aumentar a imagem e gerar uma imagem virtual, para que você veja olhando para o espelho. Ela é virtual e maior porque você olha para o espelho, certo? Tranquilo? E a principal função do espelho côncavo, principal e única, né, do espelho côncavo, é gerar uma imagem menor e virtual, ou seja, uma imagem dentro do espelho e menor. Se a imagem é menor, galera, cabe mais imagens dentro do espelho. Então é por isso que a gente fala que o espelho convexo, ele aumenta o campo de visão, enquanto que o espelho côncavo, na sua principal função, que é essa daqui, ele aumenta a imagem, fazendo com que você veja mais detalhes, tranquilo? Espelho de dentista, espelho de maquiagem, espelho de ótica, certo? Tudo isso aí são espelhos côncavos, que a gente se vê no espelho com um tamanho maior, certo? Com mais detalhes. Espelho de portaria, espelho de carro, o retrovisor de carro, certo? Espelho de elevador, por exemplo, aqueles espelhos que ficam mais em cima. Espelho de dentro de ônibus, né? De portaria. Todos esses espelhos são espelhos que quando você olha, os objetos, eles aparentam bem pequenininhos no espelho porque ele cabe mais objeto. Ele diminui para caber mais objeto e aumenta o campo de visão. Então, quem olha para o espelho consegue chegar a um campo de visão muito maior do que de fato é. Tranquilo? Isso foi tudo que a gente viu na nossa aula. Lembra, por favor, dos sinais das equações. É difícil de aplicar. Então, por favor, sempre façam exercícios e contem comigo para tirar dúvidas de vocês, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau! Se agradou o formato, depois me diz aí. Cheiro!